Hoje a gente vai falar sobre sola pada, né? A sexta sola. Mas antes de eu falar sobre sola pada, eu preciso falar sobre as outras 5 solas rapidamente. Então, para quem não sabe, dia 31 de outubro a gente comemora a Reforma Protestante. Não é o Halloween, não. Queria te enganar, mas não enganei. A Reforma Protestante, gente, dia 31 de outubro. 505 anos, se eu não me engano, de Reforma Protestante esse ano. E, inclusive, temos a camisa da primeira vez que a gente tratou sobre isso, né? E temos 5 solas. Eu vou resumir muito rapidamente. Essas 5 solas, gente, elas não são durante a reforma, tá? É depois que já foi reformado. Então, as pessoas que já eram reformadas, teve todo um rolê aí para elas estabelecerem. Eu gosto de dizer que as 5 solas, elas são ali o resumo da reforma protestante. Pra você entender, a reforma protestante é o motivo da gente estar aqui agora, né? E não numa igreja católica, como era a única igreja que existia predominante naquele tempo, né? Então, hoje nós podemos viver de outra forma, viver a palavra na sua total verdade, por causa da reforma protestante, tá? Teve Martinho Lutero, que foi uma figura extremamente importante, mas vários outros reformadores também no meio do caminho. Eu super indico que você estude sobre a reforma. Inclusive, tem um canal no YouTube excelente, se você quer ouvir a história da igreja, a reforma protestante e tudo mais. Tem de tudo lá, que é a Escola do Discípulo, se você quiser estudar um pouco sobre isso, ok? Mas nós temos 5 solas. A gente tem a sola gratia. Eu vou pela camisa que a gente tem aqui. Sola fide, que significa somente pela fé, tá? É em latim. Somente pela fé, o quê? Que nós somos salvos. Então, naquele tempo, as pessoas, elas achavam que a igreja pregava que a gente era salvo por obras. Então, por exemplo, você precisa perdoar alguém, então vai lá, perdoa, mas também reza ali o terço. Sempre tinha alguma coisa a mais para fazer, alguma obra a mais para fazer para conseguir receber o perdão. Então, a gente veio com a palavra na reforma e diz, não, é somente pela fé, não é por obras que eu posso ter a salvação. Sola escritura, ou seja, somente a escritura, ela está acima de tudo e todos na nossa vida. Então, naquele tempo, o Papa sendo o maior poder, o que ele falasse era equivalente ao que a Bíblia falava. Então eles estavam falando, não é somente a escritura. Então se eu chegar aqui para você e falar alguma coisa e não está na Bíblia, se você não ler a Bíblia, você vai obedecer. E a ideia não é essa, a ideia é que a Bíblia seja o que vai guiar a sua vida. Sola gratia, somente pela graça. Então naquele tempo eles vendiam indulgências para a pessoa ser salva, né? Eles chegaram a vender a salvação mesmo. Ou às vezes eles vendiam também para tirar, o seu pai já morreu, poxa vida, vamos pagar aqui para ele sair lá do purgatório. Então eles vendiam a salvação. E aí a reforma veio falar assim, não, somente pela graça. Qual é o próximo aqui? Somente por Cristo, solos Cristos. Então é somente por Cristo. Ele é o nosso único mediador aos céus. Então naquela época tinha o Papa, tinha os santos que eram os mediadores. Ainda existe, né? O Papa e os santos ainda são na Igreja Católica mediadores a Deus. E a reforma veio, não, a palavra diz que é somente por Cristo. Somente Cristo é o nosso mediador. E só lhe deu glória, claro, bem óbvio, somente a Deus, a glória. Deus não divide a sua glória, toda a glória somente a Deus. Amém? Amém? Só que a reforma, gente, ela tem que ser constante. E aí a gente resolveu adicionar uma sexta sola. Não é heresia, porque as 5 solas não estão na palavra, então não tem problema. Eu não estou adicionando nada na Bíblia, tá? A gente está adicionando uma sexta sola, porque está precisando. Sola pada. Vamos lá. A primeira lapada dessa noite que eu preciso dar em você e em mim mesma também, né? Por que não? É a seguinte: santidade não é negociável. Fala para quem está do seu lado. Agora fala com vontade. Muito bom, muito bom. Santidade não é negociável. Atração. Lê comigo Efésios 5. Do 1 ao 7. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, olha só, presta atenção. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Ou seja, nem piadinha suja você não deve fazer.
como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejas imorais. Vixe, quem está vendo o grupinho de amigo aí? Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Volta só um versículo rapidinho. Ninguém os engane com palavras tolas. Sabe por que a gente tem negociado a nossa santidade e atração? Porque a gente está dando ouvido para esses pregadores coaches que falam assim: não, tá tudo certo, gente, não tem problema, é assim mesmo, Deus conhece, sabe? Quantas vezes a gente vai ter que ouvir que não tá tudo bem, que os hormônios não se convertem, ou piadinha velha de pregador. Hormônio não se converte, gente, mas é verdade, hormônio não se converte, o corpo não se converte. Então eu preciso falar de santidade com você, não é negociável. A palavra é clara, nada do que nós lemos ali é aceitável, não é para os santos, nem menção, olha isso, nem menção de imoralidade sexual. Quanto mais a prática. Levítico 19:2. Põe para mim, não sei se está lá, tá. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Agora no Novo Testamento, 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Então Deus, Ele nunca vai nos pedir nada que Ele não seja primeiro. Ele nunca vai nos pedir nada que Ele já não tenha feito primeiro, que Ele não seja primeiro o nosso exemplo. Ok? Só que Deus, Ele é santo porque Ele simplesmente é. Entenda isso. Deus, Ele é santo porque Ele é santo. E nós somos santos para Deus. Vou te explicar. A santidade de Deus, ela é pura e ela é perfeita. Na verdade, não é a santidade que define Deus, mas é o ser de Deus que define o que é santidade. Eu não posso falar que Deus é santo simplesmente como se a santidade... Deus estivesse debaixo de uma característica. Não, eu posso falar que a santidade é o que é, porque ela reflete Deus. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, a santidade ela é a figura pura do Senhor. Perfeita. Só que é lógico que Deus, Ele não espera que a gente seja perfeito. A gente vê isso ao longo de toda a palavra, de toda a Bíblia. Deus não espera a perfeição. Então talvez você fale: pastor, a santidade é muito difícil, porque eu não consigo, eu não sou perfeito. Eu quero te falar que não é sobre ser perfeito. Nem mesmo antes da graça, Deus esperava a perfeição. Por que você acha que existiam sacrifícios? Os sacrifícios eram exatamente a fuga, o escape, porque a gente não é perfeito. Então Deus fala: vocês não são perfeitos, então tem uma saída, façam sacrifícios. Então Deus nunca esperou a perfeição do homem. Mas nós, mesmo sendo justificados e santificados pelo sangue de Jesus, a gente nunca vai ser tão santo quanto Deus. Veja bem, eu quero desmistificar algumas mentiras sobre santidade. Parece que santidade é uma coisa inalcançável, eu não consigo alcançar, e a gente já vai entender sobre isso. Porque Deus, Ele não está pedindo para você ser tão santo quanto Ele. Nós lemos no versículo que nós devemos ser santos como o Senhor, e não tão santo quanto Ele. Vocês estão comigo? E uma imagem muito clara sobre santidade vai ser lá no tabernáculo de Moisés, ou vai ser lá no templo de Salomão. Existiam utensílios para o culto ao Senhor, existiam utensílios que eram considerados santos, que nem todo mundo podia nem tocar. Vocês lembram disso? Aí eu te pergunto, esses utensílios eram perfeitos? Claro que não, eles foram feitos pela mão de homens. Não foram utensílios que desceram do céu, não. Um homem fez aquele utensílio, então ele não era perfeito. Aquele utensílio, ele estava 100% do tempo limpo? Não? Claro que não. Não tinha alguém lá com o espanadorzinho assim, limpando. Ai, caiu um pó. Ai, meu Deus. Não tinha. Eles eram limpos, de tempos em tempos, é claro. Mas eles não estavam 100%. Ou seja...
por que então que eles eram considerados santos? O que tornava aqueles objetos santos? E aí é a mesma santidade que entra na nossa vida. Porque eles eram kadosh. O que é kadosh? Eles eram separados exclusivamente para adoração ao Senhor. Por isso eles eram santos. Porque eles eram exclusivos para adorar ao Senhor. E é isso que tornava eles santos. Não era o desempenho desses objetos, não era o quanto eles estavam limpos, mas era o propósito pelo qual eles existiam, que tornavam eles santos, adorar o Senhor. Vocês estão pegando? Ou seja, a santidade, ela não tem a ver com ser perfeito, com nunca errar. Ela tem a ver com termos uma vida separada para adorar ao Senhor. E sim, a gente leu, eu estou falando de imoralidade sexual, eu estou falando de conversas tolas, eu estou falando desse tipo de coisa. O que isso tem a ver com adorar o Senhor, pastora? Tem a ver que você, quando aceitou Jesus, você foi separado para uma única coisa na sua vida. Viver para adorar ao Senhor. E eu acho engraçado como Deus se move. Vocês viram que foi falado isso aqui? Na hora do louvor, na hora da oferta. Que tudo tem que ser para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque vocês são santos, santificados pelo sangue de Jesus. E quando nós somos santificados, nós somos separados para a adoração do Senhor. E o fato da gente ter sido feito santo através de Jesus não significa que a gente não tenha a responsabilidade de buscar viver uma vida de santidade. Pastora, como que eu sou santo, mas continuo pecando? Como é que funciona isso aí? Porque você foi feito santo quando aceitou Jesus, mas ainda existem duas naturezas na sua vida. Ainda existe a natureza humana, que ela só vai morrer quando Jesus voltar. Você tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então como é que eu venço isso? Com qual natureza você está vivendo? A partir de qual natureza você está existindo? Porque as duas estão disponíveis para você. A humana não vai morrer até que Jesus volte. Mas a natureza divina está disposta. E eu quero te dar uma lapadinha aqui em Romanos 6,4, por favor. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai... Vixe, está errado esse versículo. Não é essa referência. O versículo que eu quero ler para vocês que fala assim, que porque nós não vivemos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, nós temos poder para vencer o pecado. Quantos conhecem esse versículo? Amém? Então a palavra diz, está lá em Romanos também, eu anotei errado, com certeza, que porque nós não vivemos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça, nós temos poder. O pecado não nos domina mais, é isso que o versículo vai dizer, ok? E daí talvez você fale assim, meu, que legal, pastora, o pecado não me domina mais. E parece um versículo reconfortante, né? Ai, o pecado não me domina mais, porque agora eu vivo debaixo da graça. Mas na verdade esse versículo te confronta. Porque esse versículo está dizendo que você não é mais escravo do pecado. Então, se você está vivendo em pecado, é porque você escolheu viver em pecado. Vou repetir. Você não é mais escravo do pecado. Glória a Deus. Mas se você não é mais escravo do pecado e continua vivendo em pecado, quem que está te obrigando a fazer o que você está fazendo? É uma escolha. A partir do momento que você aceita Jesus, você está escolhendo pecar. Você não precisa mais pecar. Ai, pastora, mas é muito difícil, você não entende. Não, eu entendo. Lembra, a gente tem duas naturezas. Eu não estou falando que é fácil. E principalmente no início da sua caminhada com Cristo é mais difícil. Mas à medida que você se relaciona com Ele, querido, tem que ficar mais fácil. Porque a santidade dele vai tomando conta de nós. As verdades dele vão transformando a nossa mente. E o pecado passa a não ter mais valor. Se o pecado ainda é algo muito difícil para você, sinto lhe dizer, você está escolhendo viver dessa forma. Eu não sei qual é o caso do seu pecado. Eu só sei que aqui nós temos um corpo, uma família que pode te ajudar. Eu costumo falar sobre isso porque eu realmente não sei qual foi o ponto-chave, o momento assim,
que me fez me ficar livre da pornografia, que era o meu pecado. Meu pecado de estimação que a gente chama, né? Era o meu, pornografia. Em algum momento, queridos, e eu vou te dizer que talvez não teve um momento específico. Com certeza não teve um momento específico, porque senão eu lembraria dele, porque foi uma libertação enorme na minha vida. A verdade é que eu comecei a ouvir um pouco mais a Deus. E o pecado, aos poucos, foi perdendo a graça, foi perdendo o gosto. A ponto de que hoje eu posso falar com a boca cheia, que eu só lembro da pornografia quando eu vou contar meu testemunho. Santidade. Santidade. Ah, eu sou super santa. Não, eu sou tão santa quanto você. Talvez a nossa diferença seja que eu escolho viver na santidade e você escolhe viver no pecado. Mas eu sou tão santa quanto você, porque da mesma forma fomos feitos santos. No mesmo tanto eu sou santa como você. E você é santo. Mas você está escolhendo viver de que forma? Na santidade ou no pecado? Porque é uma escolha. Lembra que lá no tabernáculo não era qualquer um que podia entrar? Não era qualquer um que podia tocar nos utensílios? Meu Deus. Aí vem Paulo lá em 1 Coríntios 6:9 e ele vai dizer que nosso corpo é o quê? O que é o nosso corpo? Gente, templo do Espírito Santo, vocês estão lendo a Bíblia? O nosso corpo é? Templo do Espírito Santo. Uau, calma aí. Então lá no Antigo Testamento, não era qualquer um que podia entrar, não era qualquer um que podia tocar, não era qualquer um que podia cultuar o Senhor dentro dos templos. E agora no Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo. E olha que interessante, ele não habitava no templo do Antigo Testamento. Ele se manifestava naquele templo. E ele habita em nós. Muito mais do que ele fazia no Antigo Testamento. Talvez você lê esse versículo de novo e fale: ai, que lindo, Deus habita em mim, nunca estou sozinho. Esse versículo não está aqui também para te trazer um conforto. Não, está aqui para te confrontar. A pergunta é: quem você tem deixado tocar no templo do Senhor? Não é qualquer um que pode tocar. De que forma você tem abusado do templo do Espírito Santo? Até quando você vai prostituir o templo do Espírito Santo? Porque se ele levava extremamente a sério lá no Antigo Testamento, quando ele nem habitava no templo, você acha que Deus, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele não leva mais a sério o que acontece com o templo dele? Faz o que quiser, do jeito que quiser e está tudo bem? Quando Deus olha para a forma que você trata o templo do Espírito Santo, o que ele sente? O que ele vê? Fala para a pessoa que está do seu lado: Kadosh. Separados. Você é santo, querido. E você deve ser separado para o Senhor. Segunda lapada. Esse tempo que me deram eu estou só rindo, tá? Esquece. Segunda lapada. Palavrão não é aceitável. Muito obrigada. Eu vou repetir porque parece que é uma coisa assim. Como assim, pastora? Sim. Palavrão não é aceitável. Obrigada, Ana. Vamos lá. Coloca lá para mim. Eu acho que é Efésios, né? Agora, Efésios. É que, gente, sumiu. Sabe como é que o diabo é, né? Sumiu da minha versão aqui. É Efésios. Eu mandei para o Tiago, é o ponto 2. Aê, 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Repetirei. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Deu para entender? Uma mistura de baleiês com, não sei, né? Queridos, a Bíblia também fala que da mesma fonte não pode sair água doce e água. E ela também fala que a boca fala do que o coração está. Vixe, e você falando palavrão. Querido, o que é palavrão? Palavrão ou é uma reclamação, ou é uma maldição. Me fala um palavrão bom.
Se tem palavrão bom, fala agora. Um palavrão bênção. Poxa, queria um. Não tem, porque palavrão ou é reclamação ou é maldição. Meu Deus, e você acha que uma dessas duas coisas fazem parte do caráter do Senhor? Ah, pastora, mas é difícil demais refrear a minha língua. Tu não está entendendo. Quando eu vi, saiu carambola. Eu sei que é isso que você fala, carambola. Né? Sabe por quê? Porque talvez você está vivendo da forma da sua força e não através do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito é paciência. Outro fruto do Espírito é domínio próprio. Mas o fruto é do... O fruto é do... Bom dia, gente. Vocês sabem que já é tipo 9 horas, quase 9 horas da noite, né? Vocês estão dormindo ainda. O fruto é de quem? Do Espírito, amado. Acorda, pelo amor de Deus. Ou seja, se está tão difícil assim para você não falar palavrão, de duas uma. Ou você acabou de conhecer Jesus e ainda está no processo de transformação. Bem-vindo ao clube. Quer dizer, eu já conheci faz tempo, mas já passei por esse processo. Ou você não está sendo guiado pelo Espírito e está vivendo a vida do jeito que você bem entender. De duas uma. Você acabou de conhecer Jesus? Está acontecendo o processo. Você conhece Jesus a uma cara, mas ainda solta os palavrão sem querer? Você está guiando sua própria vida e não sendo guiado pelo Espírito. Está vivendo do jeito que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. Inclusive, essa é uma das maiores mentiras que essa geração tem vivido. Não simplesmente acreditado, mas vivido. Que o cristianismo conforme o meu eu. Eu vou viver do jeito que eu quero, através de Jesus, mas do jeito que eu quero. Com Jesus, mas comigo. E... venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Talvez você desacostumou de ouvir alguma dessas verdades, porque de uns anos para cá, as pregações que você ouve por aí, não aqui nessa igreja, glória a Deus, mas as pregações que você ouve por aí, elas são apenas que você falando o que você pode ganhar estando com Deus. Claro, e eu preciso te dizer que você precisa aprender a ouvir não de Deus também, seu mimado. Porque um pai que ama, ele fala não. Um pai que ama, ele fala não. E Deus está falando não. Não pode sair transando antes do casamento. Não, não pode se masturbar. Não, não pode assistir pornografia. Não, não pode falar palavrão. São os dois tópicos que nós falamos até agora. Ai, mas por que não? Mimado, por que não? Se Deus pediu, Ele sabe. Ele tem o melhor para você. Eu não vou discorrer o porquê não. Se Deus falou, basta. Se Deus falasse, se Deus realmente tivesse falado, por exemplo, não pode cortar os cabelos. Eu não cortava. Ah, mas minha estética não fica... Dane-se a estética. Não pode. Porque Deus falou e acabou. Isso deveria bastar, mas a gente quer um evangelho segundo a nossa vontade. Mas por que não? Puxa vida! Mimado. É lógico que tudo que o Senhor vai nos pedir para deixar, seja sentimentos, seja comportamentos, sejam pessoas, sejam lugares, é para o nosso bem. E porque Ele sempre tem algo melhor. O diabo, gente, ele está tentando mentir para você que Deus está falando assim, ó, não. E sua vida vai ser uma droga. É isso que o diabo está colocando na sua cabeça. Agora, eu quero que você lembre agora de uma pessoa. Vamos olhar para a vida dos nossos pastores, Tiago e Daiane, não precisa nem olhar para a minha. Vocês acham a vida deles horrível? Quem acha a vida deles uma droga? Quem, assim, jamais gostaria de ter o que eles vivem hoje no casamento, como família, como ministério? Quem nunca gostaria de jeito nenhum? Deus me livre viver. Ninguém? Ah, então a vida com Deus vale a pena? Ah, tá. Porque eu achei que Deus só pedia não. Porque é isso que o diabo quer colocar na sua cabeça. Mas por que Deus está pedindo santidade para mim? Ele não sabe que eu tenho hormônios? Ele que colocou. E vão ser muito bem utilizados depois de casar. Fique tranquilo. Ah, mas eu não sabe que eu não tenho muita paciência. Ele sabe. Por isso que o fruto é do Espírito, não seu. Meu Deus. Terceira lapada. Complete a frase. Crente não fofoca.
Não. Complete a frase. Vocês sabem a frase. Vocês não vêm pelo amor de... Crente não fofoca. Não era para mostrar, Mateus. Mateus estragou com o negócio. Sai daí, Mateus, pelo amor de Deus. Brincadeira. Crente não fofoca. O que o povo fala? Crente comenta. Crente não fofoca, crente comenta. Não, crente nem fofoca e nem comenta. Crente, é sábio. Coloca lá para mim. Eu não lembro o versículo, a referência, não está aqui comigo. Está aí contigo, Mateus, eu passei. Eu vou ler aqui para vocês. Aê, obrigada. É isso? Isso. Se alguém me considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Vou repetir. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião aqui, gente, não é cristão. É a questão da espiritualidade. Ou seja, ele está falando assim, se você se diz cristão, se você se diz filho de Deus, mas não consegue guardar a linguinha, não vale de nada. Você ser filho de Deus e você dizer que é cristão. Não vale de nada. Mesma coisa, não tem valor. Não tem valor o quanto você serve, não tem valor o quanto... Qualquer coisa que você faz não tem valor se a sua língua você não consegue refrear. Próximo. Esse aqui é pesadíssimo, tá? Se eu não me engano, é em João. Gente, é muito versículo para eu lembrar as referências. Vocês estão vendo que eu estou trazendo Bíblia, né? É, Provérbios. Vocês estão vendo que eu estou trazendo Bíblia para não falar que fui eu que disse, né? Meu, esse aqui é pesado. Vocês estão comigo? Vamos lá, Provérbios 6,16. Segura aí no banco, põe o cinto. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Não, volta. 7 coisas que Ele detesta. A 7ª Ele detesta. Vamos lá. A primeira, olhos altivos. O que são olhos altivos? A pessoa que se acha, sou melhor do que os outros, olhos altivos. Fica assim, ó. Nariz empinado. Primeira, nariz empinado. Segunda, língua mentirosa. Deus odeia, aliás, aborrece o Senhor. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. E deixa só uma pausa aqui, só para falar para vocês que a Bíblia fala que quem odeia o seu irmão é assassino, tá? Pastor, eu nunca matei ninguém. Nunca. Nas minhas mãos não tem sangue inocente. Ufa. Mas você odeia alguém? Assassino. A Bíblia fala, não sou eu que estou falando, a gente vai ler depois mais à frente. Tá? Então você tem sim sangue inocente na sua mão. Beijos. 4. Coração que traça planos perversos. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Não, vai ver. Nem que seja, gente, um plano perverso não precisa ser uma coisa assim, um acidente, eu vou furar o pneu do cara. Não. Pode ser simplesmente assim, vou falar com fulano que a gente está falando de fofoca, vou colocar os outros do meu lado. Isso é um plano perverso. Meu líder, tu nem sabe o que fulana fez comigo. Tadinha de mim, cara, eu sou tão inocente. Ela derramou meu sangue inocente. E começa. Isso é um plano perverso, tá? 5, pés que se apressam a correr para o mal, para fazer o mal. Ok? Ou seja, a pessoa que não pensa nem 2 vezes. Sabe aquela assim, ó, eu não consigo me segurar, pastor, eu não vou para casa sem desaforo. Como é que é, gente? Não levo desaforo para casa. Eu não vou para casa sem desaforo. Alguém me desafora e vem para casa. Eu não levo desaforo para casa. Correndinho pro mal, né? Tá bom? 6, testemunha falsa que profere mentiras. Né? Não, vou ficar do lado da minha amiga. Nem sei se é verdade o que ela falou, mas é isso mesmo. É isso mesmo, líder. Isso mesmo que aconteceu. E 7, que o Senhor abomina o que semeia contendas entre irmãos, vulgo fofoqueiro. Infelizmente, o que eu mais vejo acontecendo aqui, geralmente a gente fala assim, aqui acontece, o que eu mais vejo acontecendo aqui é o 7. Fofoca. Não estou olhando para ninguém específico, aquelas. Fofoca, brincadeira. Tô zoando, gente. Né, Sara? Tô brincadeira. Eu tô zoando real. Eu nunca falaria isso, gente. Misericórdia. Aquelas, né? Marcando um Souza amanhã.
O que eu mais vejo acontecendo aqui, gente, é a fofoca. Aí eu quero te fazer uma pergunta, fofoqueiro. O que você acha que a sua fofoca vai causar no coração de quem recebe a sua informação venenosa? Quando você faz uma fofoca, o que tu acha que vai causar no coração de quem recebeu essa informação venenosa? Vai envenenar. É uma informação venenosa. Deu para entender? Com muita sorte, tá? Essa pessoa, ela é tão madura que ela não vai criar raízes contra a pessoa que você falou. Ela vai receber e vai falar assim, poxa, fulano tá fazendo fofoca porque ela é uma fofoqueira. Assim, não há muita sorte isso que vai acontecer. Agora, na grande maioria das vezes, o que acontece é que você cria contenda entre os irmãos. Perguntinha básica, não vou nem perguntar quem que é fofoqueiro. Porque eu sei, brincadeira. Eu quero saber, quem aqui já ficou com raiva de alguém por algo que ouviu? Fofoca. E Deus abomina criar contenda entre os irmãos. Então, já que vocês não estão lendo muito a Bíblia, eu vou citar Sócrates. Quem sabe vocês escutam. Bora de Sócrates. Sócrates, ele tem um filtro para fofoca, um filtro para a informação que você vai passar para o próximo. Vocês já ouviram esse filtro? São 3 peneiras, 3 filtros. O primeiro é: você tem plena certeza do que você está falando é verdade? Ah, pastor, eu acabei de ouvir, então tu não tem nem certeza. Digamos que você tem plena, eu vi com os meus próprios olhos, beleza. Segundo filtro, é algo bom o que você tem para falar sobre o outro? Não, na verdade eu quero te contar o que eu vi, que já acabou também. Segundo filtro foi para o brejo. Não, é algo bom. Então beleza, então é uma informação relevante. Agora vamos para o último, que às vezes não é algo bom, mas vai passar pelo último filtro. É útil eu saber o que você tem para me falar? Por exemplo, dá um exemplo. Pastor, eu vi o Jamie te traindo. Alguém viu? Aquelas, brincadeira. Ai, meu marido me ama, glória a Deus. Mas, estou dando só um exemplo, tá? Eu vi o teu marido te traindo. A pessoa viu, é uma verdade plena. Não é algo bom para falar, mas é útil para mim. Tá? É útil. Qualquer coisa. Né? É útil. Eu preciso saber. Correto? Agora não, pastora, eu vou dar um exemplo para vocês. Pastora, eu estou preocupada. Eu vou falar para vocês a diferença de fofoca e cuidado, tá? Porque muita gente às vezes não vem falar coisa pra gente porque acha que é fofoca. A gente, pastores, eu vou falar a diferença. Fofoca e cuidado. Fofoca. Pastora, eu não vou nem te contar. Cara, tem uma menina no meu GC, pastora, que, meu Deus, eu fui na casa dela esses dias, almoçar lá, e ela briga com os pais, xinga eles xingam ela, ficou uma situação, assim, muito complicada, assim, lá naquela casa deles. E ela fala mesmo, ela responde mesmo, e eles respondem ela também. Cara, eu tô muito preocupada. Fofoca. Por que isso é fofoca? O que eu posso fazer em relação a isso? Nada, não é útil para mim, você está falando mal da pessoa. Não importa se é verdade ou não. O que vai... Eu vou ficar pensando alguma coisa errada dela, vendo no meu coração. Agora, cuidado. Quando que é cuidado, pastor? É o seguinte, tem uma menina do meu GC. Ela veio falar comigo que ela precisa de ajuda, porque ela tem um problema com os pais dela em casa e ela não consegue resolver. E eu não sei como aconselhar. Pastora, como que eu aconselho essa pessoa? Cuidado. Não é mais fofoca. Vocês entenderam? Beleza. Tiago 3,6. Agora eu tenho referência. A língua também é um fogo. A língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua, a Bíblia está falando que ela é incendiada pelo inferno. Então, quando você pensar em fofocar, lembra que quem está te usando é o diabo, querido. Porque fofoca, quem coloca na nossa língua aqui, ó, preciso falar, é o diabo. Ok? Fofoqueiro. Quarta lapada, vamos lá. Falta de compromisso com Deus. E eu coloquei entre parênteses ainda, falta de compromisso com Deus e com a igreja. E a gente já vai entender isso aqui.
Gente, não é à toa que Jesus ele tinha 70 seguidores, aí depois que ele falou assim, ó, quem, quiser comer da minha carne, beber do meu sangue e tal, quiser andar comigo tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, ficou 12. Por quê? Por que ficou 12? Porque andar com Jesus, o compromisso com Jesus não é pouca coisa, é sério. E eu não entendo qual Jesus as pessoas acham que elas conhecem hoje. Porque o meu Jesus, ele falava o seguinte, Lucas 9, por favor, 23. Olha o que Jesus falava, o meu Jesus. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Repete comigo, negue-se a si mesmo. Ah, tá, próximo, só queria ter certeza que vocês leram. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, fala, perder a sua vida. Por minha causa, este a salvará. Então a gente tem que negar a si mesmo e perder a nossa vida. É isso que a gente leu? É isso que a gente leu? Sim. Vocês estão em dúvida, tem que ler de novo? Negar a si mesmo e perder a minha vida, isso é seguir Jesus. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama seu pai, olha aqui, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim. Então Jesus não está falando para você não amar a galera, ele só está falando que tem que amar mais a ele. Não pode ser meu discípulo. 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está falando assim, ó, quer me seguir? Bora, eu aceito você do jeito que você está. A gente vai transformando aí a sua existência ao longo do caminho, mas se você não negar a si mesmo, se você não perder a sua própria vida, se você não carregar a sua própria cruz, e se você não me amar acima de todas as coisas, não vai fechar, não dá para ser meu discípulo. No máximo um seguidor no Instagram, no Twitter, desculpa. Ô besteira mudar o nome do Twitter, mas amém. Gente, vocês não estão atualizados, o Twitter mudou de nome, agora é X, tá? Só pra vocês saberem. No máximo um seguidor no Instagram, no Twitter, Facebook, para quem ainda usa que nem eu, no máximo. Agora, discípulo não vai dar para ser não, tá? Porque você está muito cheio de si e muito vazio de mim, não vai rolar. Basicamente isso que Jesus está falando. Então como é que pode ter gente que lê a Bíblia, mas resume tudo em Deus é amor? Sim, gente, Deus é amor. Quem define o que é amor é Deus, e não a gente coloca Deus na nossa definição de amor. Mas Ele é amor, com certeza. Então, quando foi que seguir Jesus se tornou correr atrás de bênção? Eu quero ser abençoada, eu vou seguir Jesus. Quando foi, gente, que seguir Jesus é para realizar seu sonho de casar? Quando foi que seguir Jesus é para realizar qualquer coisa do seu coração e não do coração dele? Quando que isso se tornou realidade? Porque a minha Bíblia continua a mesma, eu não atualizei nada. E na minha Bíblia fala para eu carregar minha cruz, negar a minha vida, amar Jesus acima de tudo, perder a minha vida. É isso que a Bíblia fala. Então, assim, quando a gente aceita Jesus, isso traz inúmeros benefícios. Como eu falei, é só olhar para a vida dos nossos pastores e de tantas pessoas aí, que qualquer pessoa, na verdade, que segue a Deus de verdade, vai ser abençoado, vai ser feliz, vai ter paz, vai ter prosperidade. A questão não é essa. Sempre vai ter benefícios, mas quando você aceitou Jesus, você não estava assinando um seguro de vida. Você estava entregando a sua vida. Você não estava assinando ali um plano de saúde, você estava entregando a sua vida para Jesus, para que Ele fosse o único Senhor. Presta atenção, não é que, quando a gente fala de único Senhor, parece que o dinheiro não me manda, um relacionamento não me manda. Não, nem você se manda. Você não manda em si mesmo, você não manda no seu corpo, você não manda na sua vida, você não manda em nada. É isso que é ser discípulo de Jesus, Ele manda e tu obedece. A nossa sorte é que nós somos discípulos de alguém que nos ama profundamente, que não nos vê apenas como servo, mas como amigos e irmãos. Então a gente tem muita sorte de ser discípulo de Jesus. Entendeu? E não a do Osama Bin Laden, que manda a galera se explodir. Já pensou? Se Jesus mandasse a gente se explodir, você tinha que obedecer, a vida não é sua. Mas a gente é discípulo de alguém que nos ama, que quer o nosso melhor. Só que Ele é o Senhor da nossa vida.
Então, eu não diria que nós estamos diante de uma geração que não tem compromisso. Pelo contrário, nós estamos diante de uma geração extremamente comprometida consigo mesma. Extremamente. Eu luto por mim. Eu sou assim, eu vivo assim, eu quero assim. Nhenhenhenhê. Então, a partir do momento que apertou um pouquinho o calo, já não é mais para mim. Por exemplo, o quê? Ai, para servir eu tenho que estar 1 hora antes. Meu, não dá, moro muito longe. Ai, para discipular alguém, eu preciso, além do GC, ver a pessoa outros dias, mandar mensagem, cuidar da vida da pessoa, orar por ela. Não está dando para mim, eu tenho faculdade. Ah, para perdoar, eu tenho que perdoar as pessoas mesmo, não importa o que ela fez para mim. Não estou conseguindo. O quê? Para ser filho de Deus, eu preciso orar todos os dias e ler a Bíblia todos os dias. Não estou conseguindo também. Parece tão ridículo o que eu estou falando, gente. É tão nada. Eu acabei de falar exemplos tão... nada. Eu não consegui pensar em exemplos mais sérios, porque esses aqui a gente já está errando. Tipo, eu poderia falar assim, para ser discípulo de Jesus não pode matar, mas é óbvio, né? Eu diria que a gente só não mata, não é nem por causa de Jesus, é porque a gente vai preso. Não é nem os 10 mandamentos que você não sabe. Você não sabe de cor os 10 mandamentos. Não é nem por causa disso, é porque a lei vai te prender mesmo. Senão a gente já estava matando. Inclusive eu. Alguns aqui. Que vêm dizer que não tem tempo para ter tempo com Deus. Deus também não vai ter tempo para ter tempo com você na eternidade. Por incrível que pareça, eu trabalho há mais de 10 anos com jovens, acredita? Eu com essa carinha de 12, só que nunca. Nem com 12 eu tinha cara de 12, é triste. Eu com essa carinha de 12 aqui, trabalho há mais de 10 anos com jovens e adolescentes. E essa geração agora que a gente está vivendo, é a geração que menos pede conselho. Eu estou falando como pastor agora, tá? De verdade, diante de Jesus, eu não tinha nem idade para dirigir. Sara, pelo amor de Deus, eu briguei com a minha mãe. São 3 horas da manhã, filha. Eu sei, mas eu preciso de ti. Lá vai a Sara. Toque, 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 toque. Ô mãe, a fulana precisa que eu vá lá na casa dela. Juro por Deus, 3 horas da manhã. Eu tinha uns 15 anos na cara. Minha mãe tendo que me dirigir aqui pro Vila Nova para eu socorrer uma menina, uma adolescente que eu cuidava com a mãe dela. E você, às vezes, é 3 da tarde e não manda uma mensagenzinha pedindo um conselhozinho assim. Só pastora, vamos tomar um cafezinho. Tô tendo dificuldade nessa área. Sabe por quê? Porque é a geração que sabe tudo. Vocês sabem tudo. Se eu tenho que me aconselhar com vocês. Vocês sabem tudo, cara. É impressionante. Eu vou conversar, não tô sabendo, eu sei. Ah, sabe? E por que fica caindo na mesma coisa? E por que fica errando do mesmo jeito? Por que nunca cresce na vida espiritual? Sabichão. Ou é uma geração que eu não quero que ninguém mandando na minha vida. Eu não sei quando foi que o diabo te fez acreditar que a liderança e os pastores, eles querem te controlar. Não sei quando foi que o diabo te fez acreditar nisso, mas eu queria te falar que só pessoas com falta de inteligência que são controladas. Uma deficiência de inteligência, para não falar outra coisa, só quem tem uma deficiência de inteligência que pode ser controlado, né? Inclusive, só quem é desprovido de inteligência que acha que consegue dar conta de tudo sozinho, tá? Que quem é inteligente mesmo, lê a Bíblia e vai falar que na multidão de conselheiros tem gente que lê a Bíblia, glória a Deus. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vivo. Já estou crucificado. Quem é dessa época? Com Cristo, agora eu vivo, não mais eu. As músicas que faziam a gente ser crente, né? 5, quinta lapada. Vocês estão entendendo até aqui? Eu estou correndo, eu já perdi vocês, eu estou correndo aqui. Ana, meu amor, você está sempre. Por isso que você é uma transformação ambulante, meu amor. Você sempre está. Gente, vocês querem ver o que é ser transformado? Conhece a Ana 2 anos atrás e a Ana hoje. Outra pessoa. Mas porque ela sempre está. Obrigada. Inclusive, a pessoa que mais encheu o meu escritório.
Ana. A Ana trabalhava na associação, gente, de verdade, eu não tô nem brincando. Eu chegava, a gente estacionava o carro, eu já ficava assim, a Ana vai aparecer. Juro, eu não tô mentindo, eu não tô brincando. Eu corria pro meu escritório e ficava, eu não fazia mais nada, eu esperava a Ana bater na porta. Todos os dias. Exato, todos os dias eu esperava a Ana chegar, e ela, eu, oi Ana, o que pode ter acontecido de ontem para hoje, né? Às vezes ela sabia falar assim, eu refleti o que tu falou ontem, faz muito sentido. Ah, tá bom. É isso, beijo. Então tá bom. Gente, foi transformada, glória a Deus. Está no processo sempre, mas... que orgulho. Quinta lapada. Uma geração que só se preocupa com seu próprio umbigo. A gente está terminando, é a última lapada. Quem está comigo, gente? Dá uma chacoalhada aí, fica comigo, pelo amor de Deus. Eu creio... Quem estava aqui na conferência dos filhos? Gente, sensacional. E essa lapada aqui, ó, quem já deu em vocês, em mim, em nós, foi o pastor Costa Neto, a primeira mensagem. Samaritano. Falei, cara, tá tudo errado na minha vida. Tá tudo errado. Sério, quase que eu aceitei Jesus de novo. Eu creio de verdade que a melhor passagem para a gente expressar o coração do Pai sobre o amor ao próximo, por enquanto, nessa fase da minha vida, depois dessa mensagem, vai ser a passagem do bom samaritano, né? Porque lá ele vai falar, vocês conhecem a passagem do bom samaritano, vai passar lá, enfim, as pessoas, e só o samaritano que vai ajudar lá o cara. E é sobre isso. Só se preocupa com o seu próprio umbigo, é sobre a gente estar tão engasgado com uma falsa santidade que não provém de Deus, a gente está tão engasgado, que a gente não consegue olhar para o mundo de pessoas que estão precisando de Jesus. Por isso que eu fiz você orar pelas essas cadeiras que estão vazias. A gente não pode se conformar, querido, com cadeira vazia. Não pode. Sabe, tem milhares de jovens sendo enganados e até mesmo mortos pelo diabo. Enquanto você está aqui sentado, confortável no ar-condicionado, com um louvor muito bom, inclusive, que você não dá valor, preocupado demais consigo mesmo, só esperando Jesus voltar. Não sei quem que é dessa época, talvez só eu, mas já dizia DJ Alpiste, só o Kevin, eu e tu. Já dizia DJ Alpiste, Kevin, antes ele do que eu, cuido do que é meu. É o DJ Alpiste, né? Ou é o Lu? É o Lu? Mas é com o DJ Alpiste essa música, não é? Como assim? Então não foi o DJ Alpiste que falou, gente, foi o Lu, tá? Pregador Lu. Teve uma época que ele era bom. Aí ele falou, antes ele do que eu, cuido do que é meu. E foi pro saco. É só mais um. Tá, parei. Vamos lá, 1 João 4, 7, 8. Tô acabando. Amados, queridos, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, eu acho ótimo como a Bíblia é simples, né? Sim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não ama não conhece a Deus. Um ótimo filtro para saber se a sua vida com Deus está show, está ok, é quando você começa a se preocupar com o perdido. Então, se você não está se preocupando com os jovens que estão agora lá fora usando drogas, se prostituindo, morrendo, perdidos, se você não está nem aí para o que está acontecendo lá fora, sua vida com Deus, você nem conhece Deus. Não conhece. Ou um dia já conheceu, mas hoje desconhece, tem que conhecer de novo. Porque quando nós conhecemos o coração de Deus e o que Ele ama, deixa eu te lembrar uma coisa, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, eu recitando o versículo como se fosse uma fala, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho até então, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse a vida eterna. O que Deus fez? Ele entregou o seu filho porque Ele amou o mundo. Deus não odeia o mundo, fala para quem está do seu lado, Deus não odeia o mundo. Deus odeia o pecado. Mas tem um monte de filho dele perdido lá no meio. Tem um monte de gente que nem sabe quem ele é e ele ama. Você ama? Você está preocupado? Você está falando de Jesus?
Sabia que a gente tem um departamento de evangelismo aqui na Atração? E que pouquíssimas pessoas vão? Quando vão? Sabe por quê? Porque você não conhece Deus, querido. Você vem aqui pagar de santo, vem aqui pagar de relacionamento com Deus todo sábado, arrota a santidade para todo mundo, mas não se preocupa com vidas. Você não conhece Deus, você não tem vida com Deus. Não tem. Ei, pelos frutos a gente conhece a árvore, não pelo que a gente fala. Você pode falar o que for, se não se preocupa com vida, você não conhece a Deus. Não sou eu que estou falando, a Bíblia falou. Só dá para amar se você conhece a Deus. E se você não ama, você nem conhece Deus. A Bíblia falou, acabei de ler para você. Então para de vir aqui no sábado arrotar a santidade. Bora fazer alguma coisa, bora falar de Jesus, bora amar o próximo. Bora orar por vidas. Bora ficar completamente incontente com esses buracos aqui no meio. João 3, 1 João 3, 15. Esse aqui também é pesado. Vocês estão preparados? Quem odeia seu irmão é assassino. Isso que eu já falei. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si. Vocês estão odiando quem mesmo? Começa a perdoar. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna. Pode passar. Nisso conhecemos o que é o amor. Lembra que eu falei que é a Bíblia que define o que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Drop the mic. Vamos lá, primeiro ponto. Quem odeia seu irmão é assassino. Pastora, na verdade eu não estou odiando ninguém no momento. Perdoei todos os meus inimigos, tá? Então deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Bem simples. Digamos que eu estou aqui pegando fogo. Pegando fogo literalmente, não no espírito, mas literalmente em chamas, tá? No chão assim, pegando fogo. E você está passando de algum lugar, um exemplo bem, nunca vai acontecer, em nome de Jesus. Mas você está vindo de algum lugar com 2 baldes de água na mão. Aí você olha para mim, tadinha, e passa. E não joga os baldes de água. Você não me odiou naquele momento? Você não quis que eu morresse, que eu pegasse fogo, que eu passasse mal, que as coisas fossem ruins para mim? Quem concorda? Quem concorda? Deixa eu te falar, nem sempre o ódio, ele vem acompanhado com raiva. Às vezes ele vem disfarçado de desinteresse. Às vezes ele vem disfarçado de indiferença. Vou repetir. Nem sempre o ódio que você carrega, ele vem junto com raiva. Às vezes ele vem mascarado com a indiferença. Então, quando você não fala de Jesus para quem está lá fora, quando você não se importa, quando você, sabe, você odeia essas pessoas, porque você está vendo elas perdidas, você está vendo elas irem para o inferno, você está vendo elas se prostituírem, você está vendo o diabo fazer o que quiser com a vida delas e você não está jogando balde de água. Você odeia essas pessoas. E quem odeia, querido, é assassino. E assassino não tem vida eterna. E o que é o amor? Dar a vida pelos outros. Então eu quero repetir. Fala para quem está ao seu lado de novo. Deus não odiou o mundo. Deus amou o mundo.